lembrando que hoje às 8 horas tem o reitor, né, vai passar lá como é que vai ser o encerramento do semestre e como que vai ser a retomada no próximo semestre, né? Então vai ter uma live agora às 8 horas no YouTube. Então, quero ver se a gente, com certeza a gente acaba uns minutos antes e daí já vai para a live. Então, na aula passada, a gente estava começando a ver aqui, deu aquele problema aqui no computador, mas o exercício proposto, né? Então, era de viga hiperestática, onde a gente tinha que determinar as reações de apoio da viga, né? No caso aqui, ela é apoiada, né? No apoio simples aqui, no apoio A, e um engaste no apoio B, onde a gente vai ter uma reação aqui no apoio A, né? Que é uma reação vertical, e no engaste a gente vai ter três reações, sendo que uma vai ser zero, que é a reação horizontal, não tem nenhuma força atuando horizontal, então eu vou ter com valores aí, no caso, a reação de momento e a reação vertical no apoio B. Então, carregamento 17 kN por metro e o vão, né, 5 metros. Né? Também já indico aqui onde a gente vai utilizar a seção, né, para fazer o cálculo lá utilizando o método da integração, que consiste, né, em utilizar a linha elástica, né? Então a seção, eu chamei aqui de seção 1, com a origem em cima do apoio A, né? Então lembrando, a gente vai fazer primeiramente as equações da estática e depois a gente vai aplicar a equação da linha elástica. Daí com a equação da linha elástica a gente acha uma reação e daí com essa reação a gente consegue determinar as outras duas, né? A gente vai ter três reações desconhecidas e duas equações da estática para solucionar. Então, a gente vai ter um grau de hiperasticidade 1, né? Então, vai faltar uma equação para a gente conseguir determinar as reações de apoio. Então, aqui é a resolução. Agora vai funcionar. Mas se não funcionar, eu tenho o plano B aqui. Vamos ver. Então, começando a resolução do exercício 1, inicialmente a gente que vai fazer o somatório de forças verticais, somatório de momentos, utilizando as equações da estática, né? Onde eu tenho, então, que o somatório... Tá saindo som, hein? Só parei aí para ver se tá dando para ouvir. Tá ok? Então tá. de forças verticais vai ser igual a zero. Eu tenho minhas reações RVA, RVB, são as reações verticais, e tenho a área aqui do triângulo, que vai ser 17 vezes 5 dividido por 2. Então, meu somatório vai ficar RVA mais RVB igual o carregamento distribuído, né, força equivalente, que vai dar 42,5, né, que é a área do triângulo, 42,5 quilonewtons. Então, vou chamar essa aqui de equação 1. Vou fazer agora o somatório de momentos em relação ao ponto B. Então, tem que ser igual a zero, sentido horário positivo. Então, o somatório de momento vai ser o seguinte: RVA que multiplica 5, né? Então, RVA vezes a distância até o ponto B, que é 5 metros. Tenho a força equivalente do carregamento distribuído, que é 42,5. Então, vai ficar menos 42,5 vezes a distância até o ponto B, que é 1/3 de 5, né? E menos o momento B, que o momento B está no sentido anti-horário, e nós convencionamos aqui o sentido horário com o sinal positivo. Tudo isso aí igual a zero. Então vai ficar 5RA menos 70,83 menos momento no ponto B igual a zero.
Daí eu vou isolar, né? Isolando, vai ficar então 5RA menos momento no ponto B igual 70,83. Vou chamar isso aqui de número 2. Agora a gente vai determinar a equação de momento. No caso, a gente tem uma seção, que é a seção 1, intervalo de validade dela de 0 até 5, né? Então, a gente tem essa situação aqui na seção 1, que é a única seção que a gente tem nessa viga, né? A gente, analisando a seção, eu tenho a reação vertical do apoio A, eu vou ter uma força equivalente referente a esse carregamento seccionado aqui, né? Vou chamar a força equivalente de F, sabendo aqui que nós temos uma distância variável x, né? Até a seção 1, e aonde essa altura variável aqui, em função de x, vou chamar de t. Por semelhança de triângulos, então eu vou determinar a altura t aqui aqui na seção, né, que ela é variável em função de x. Então eu posso dizer que o t está para 17, que é a altura do triângulo maior, lá, que é o valor da carga, assim como o x, que é a base do menor, está para 5, que é a base do maior. Agora é só isolar o t, onde a gente vai obter o seguinte: t igual a 17x dividido por 5. Fazendo aqui a divisão, eu vou obter então que t é 3,4x. Esse t, lembrando aqui, é o valor da altura, variável, né? Agora a gente tem que determinar o valor da força equivalente, aonde a força equivalente é igual à área desse triângulo retângulo aqui formado com a seção ali, né? Então, o meu F vai ser base, que é x, altura é o t, dividido por 2. Substituindo o nosso t, que é 3,4x, então eu vou ficar com a força equivalente igual a x, que multiplica 3,4x, dividido por 2, aonde eu obtenho o valor da força equivalente igual a 1,7x ao quadrado. Agora, com a força equivalente, a gente pode calcular, né, montar a equação do momento. A equação do momento vai ficar o seguinte: momento em relação à seção 1, né, o sentido positivo é o sentido horário, vai ser igual, então, ao RVA, que multiplica a distância x, menos força equivalente, que multiplica a distância até a seção, né, que no caso aqui é x sobre 3. Então, F que multiplica x sobre 3. Agora a gente substitui o valor de F e eu vou ficar com o seguinte: momento em relação da seção 1 aqui, igual RVAx menos 1,7x ao quadrado, que é o F que a gente encontrou, que multiplica x sobre 3. Vou dividir 1,7 pelo 3, multiplico x ao quadrado pelo x, aonde eu vou obter o seguinte, né? Rearranjando aqui, vou passar o 1,7 dividido por 3, dá menos 0,57, que multiplica x ao cubo, mais o RVAx. Essa é a nossa equação de momento. Agora, a gente vai passar para a linha elástica, né? Onde a gente tem que a equação da linha elástica é EI, que multiplica y duas linhas, igual o momento em relação à seção 1. Observem que aqui a seção da viga não foi passado nem a módulo de elasticidade, nem a seção transversal. Então, aqui vai ficar constante até o final, né, da integração, aonde agora a gente vai substituir a equação do momento e aplicar as integrações conforme o método da linha elástica. Então, vamos substituir aqui a equação de momento, e ficou o seguinte: EI, y duas linhas, igual menos 0,57x ao cubo, mais RVAx. Aqui, então, a minha equação de momento. Agora, eu vou integrar para a gente obter o y'. Fazendo a integração, então, nós vamos obter EI, y' igual menos
0,57 multiplica x à quarta dividido por 4, mais RVAx, x ao quadrado sobre 2, mais uma constante de integração, nesse caso vamos chamar aqui de A. Lembrando que a equação y' nos dá a rotação, né? Agora, integrando novamente, obtemos o seguinte: EY igual menos 0,57, que multiplica x à quinta dividido por 20, mais RVA, que multiplica x ao cubo sobre 6, mais constante A, agora que multiplica x, e vai aparecer mais uma constante de integração. Nesse caso, vamos chamar de constante B. Lembrando que essa equação aqui é a equação que nos dá o deslocamento vertical. Então, vamos para as condições de contorno agora, para a gente determinar as constantes de integração, né? Como a gente fazia já no método da linha elástica. Então, a viga ela é apoiada no ponto A, né? Que é o apoio A ali, né? A nossa seção está com a origem ali, então o nosso x ali, nesse caso, vale 0. E a gente sabe que a condição de contorno naquele ponto, né, naquele tipo de apoio, que é um apoio simples, é deslocamento vertical igual a 0. Então vamos pegar e aplicar agora na equação da linha elástica. Substituindo, então, o valor de x na equação deslocamento vertical, né, que a gente achou, e o deslocamento vertical no ponto A igual a 0, a gente vai ter o seguinte. Então, o deslocamento vertical sei que é 0, que é o YA. Então, vai ficar o seguinte, aqui é 0, igual menos 0,57, multiplica x à quinta, dividido por 20, mais RVA x ao cubo sobre 6, mais ax mais b. Então, observem que eu coloquei no valor do x, o valor 0, aqui também zerei. Logo, eu vou encontrar o valor da constante b igual a 0. No apoio B, a gente tem um engaste. Posição do apoio na seção é x igual a 5. A gente tem duas condições no engaste. A primeira condição, que é a rotação no apoio, é 0. Né? Então, y'B igual a 0. Então, aplicando agora na equação da linha elástica para a rotação, onde agora nós temos x igual a 5, e a rotação no apoio B é 0, né, que é o engaste. Então, aqui o 0, né, esse lado da igualdade zerou, e onde eu tenho x, agora eu coloco o valor 5. Então, vai ficar menos 0,57, que multiplica 5 à quarta, dividido por 4, mais RVA, que multiplica 5 ao quadrado, dividido por 2, mais a constante A. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o A em função do RVA. Isolando o A, eu vou ter o seguinte. A igual. Então, aqui, RVA 5 ao quadrado dividido por 2, passei para o outro lado da igualdade, né? Vai inverter o sinal. E fazendo o cálculo ali, eu achei então vai ficando menos 12,5 RVA. O menos 0,57, 5 elevado à quarta dividido por 4, fazendo aqui a resolução, dá 89,06. Passou para o outro lado da igualdade, inverte o sinal, então ficou positivo. Então, eu já encontrei aqui meu A, então vai ser igual menos 12,5 RVA mais 89,06. Vou chamar, então, de número 3 aqui, né? E agora a gente vai para a última condição de contorno, que é a seguinte. Apoio B, que é o engaste também, né? Como eu falei antes, eu tenho duas condições de contorno. Posição do engaste na seção, x igual a 5. Deslocamento vertical no engaste é 0. Então, vou aplicar agora na linha elástica e substituir. Então, vai substituir pelo x igual a 5 na equação de deslocamento vertical, e o deslocamento vertical é 0. Então, aqui vai zerar o lado aqui esquerdo da equação, e eu vou ficar com o seguinte, 0, né, que aqui é 0, igual menos 0,57, 5 elevado à quinta, dividido por 20, mais RVA, que multiplica 5 ao cubo, dividido por 6, mais
constante A, que multiplica 5, mais a constante B, que a gente achou lá também que o B é igual a zero. Então, já sei que é 0B. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir esse A aqui, onde eu tenho A nessa equaçãozinha aqui. Fazendo isso, vamos obter. Ficando, então, 0 igual menos 0,57, que multiplica 5 elevado à quinta dividido por 20, mais RVA, 5 ao cubo sobre 6, mais, agora substitui o valor do A aqui, né? Então ficou, abre parênteses aqui, menos 12,5 RVA, mais 89,06, fecha parênteses, que multiplica o 5 lá, né? Então, resolvendo aqui, assim, o primeiro termo aqui ficou, então, fazendo a resolução, né? Menos 0,57, 5 a quinta dividido por 20, então fica menos 89,06. Depois vai ficar 20 mais 20,83 RVA. Fazendo aqui a multiplicação do 5 pelo 12,5, então ficou 62,5 RVA. E aqui mais 445,30 igual a zero. Agora vou juntar os termos semelhantes, os RVAs e os valores numéricos, e isolo o RVA, e vou encontrar o valor do RVA. Onde eu vou obter o seguinte, 20,83 RVA menos 62,5 RVA fica menos 41,67 RVA. E o menos 89,06 mais 445,30 vai ficar mais 356,24. Tudo isso aqui igual a zero. Agora eu vou passar o 356,24 para o outro lado da igualdade e dividir pelo 41,67. Assim eu vou obter o valor do RVA. Resolvendo aqui, então, encontro o RVA igual a 8,549 kN. Então já temos o valor da reação no apoio A. Com isso, eu vou substituir o RVA na equação 1. Qual que era a nossa equação 1? Era o somatório de forças verticais, que a gente achou lá que RVA mais RVB igual a 42,5. Substituindo, então, a gente vai ter aqui, então, RVA eu substitui aqui, então ficou 8,549 mais RVB igual a 42,5. Agora isolo o RVB e vou obter o valor de 33,95. Então, essa é a reação do apoio B. Agora, substituindo o valor do RVA na equação 2, que era a equação que a gente obteve através do somatório de momentos, que a gente viu lá no início, a gente vai obter o seguinte. A equação 3, 5 RVA menos momento no engaste, que é o momento B ali, igual a 70,83. Substituir o valor do RVA, vai ficar, então, 5 que multiplica 8,549, menos MB igual a 70,83. Agora, isolo o momento B ali e determino o seu valor. Fazendo, então, isolando aqui o MB, né, eu vou ficar, então, com MB igual a menos 28,085 kN que multiplica metro. Observem, esse sinal negativo quer dizer o seguinte, no início do problema, eu considerei o momento no sentido anti-horário, né, lá para efeito de cálculo da reação. Como achei o valor negativo, quer dizer que, na verdade, o momento está com a reação no sentido horário, né? O sinal quer dizer somente isso. Então, achamos as três reações aí, onde a RVA ficou 8,549 kN, RVB 33,95 kN, e o momento no engaste, menos 28,085 kN, sentido horário. E assim a gente finaliza o exercício. Então,
esse é o primeiro exercício, né? Não sei se ficou alguma dúvida, né, na passagem, mas a sequência ele ficou bem clara, né? Então, começa com as cálculo das equações da estática, e depois a gente aplica a linha elástica. Esse exercício também pode ser resolvido, né, com a seção, né? Aqui eu coloquei a seção com origem no apoio A, né? Mas eu poderia ter colocado, né? A gente pode resolver também com ele na origem no apoio B. Só que daí ele fica um pouco mais complexa a resolução, né? Porque aqui eu vou ter um trapézio, daí eu vou ter que ou calcular pela área do trapézio, ou pegar o centro de gravidade do trapézio para fazer a equação do momento, ou vou ter que fazer em duas figuras, né? Dividir em triângulo retângulo e um retângulo. Então dá um pouco mais de trabalho, mas dá para resolver também. Então, quando se deparar com a situação de carregamento triangular, né? Então a melhor alternativa sempre é pegar a seção com origem, né, no lado do ângulo agudo ali do triângulo retângulo, não colocar a origem da seção no lado ali onde tem o ângulo reto, né? Então, exercício 1 foi finalizado aí. Não sei se alguém tem alguma dúvida em alguma passagem ali. Então, só repetindo, então a gente achou a reação aqui no apoio A, no apoio B, a gente tinha somente um momento e uma vertical. A horizontal não tinha devido a gente não ter carregamento atuando na horizontal nessa viga aí. Deixa eu só pular aqui. Para o exercício 2 agora, né? O exercício 2. A gente tem agora uma situação onde a viga é biengastada, né? Então ela está com engaste nas duas extremidades. Né? No apoio A é um engaste e no apoio B é um engaste. Tem um carregamento distribuído uniformemente na viga de 35 kN por metro. E o vão da viga, né? 7 metros. Então vão já de respeito aí, não, vão de 7 metros. Então, nesse caso aqui, a gente observa o seguinte, né? A viga, ela tem uma simetria de carregamento e de apoio, né? Aonde a gente já, de cara, a gente já consegue obter reações de apoio aqui, que são as reações verticais, né? Porque nessa viga a gente vai ter a reação vertical no apoio A e no apoio B, e depois equação de momento no apoio A e no apoio B. E mais uma vez não vai aparecer aí a reação horizontal, né? Então aqui a gente vai conseguir obter já pela simetria, né, da viga as reações verticais. Porém, as reações de momento, né, também vão ser iguais, a gente não tem como obter com as equações estáticas. Então a gente vai precisar também fazer uma seção e aplicar a linha elástica. Nesse caso aqui, eu coloquei a seção 1 com origem em cima do apoio B, né? Como não tem variação de carregamento, é um carregamento só no vão aí, então uma seção atende também a essa via aí, né? Lembrando que nesse exercício também não a coeficiente de rigidez ali é constante, né? Que não foi dado nem a seção e nem o material da viga. Então a gente só quer, nesse caso, determinar a reação de apoio, né? Então vou passar aqui a resolução e depois no final a gente faz mais alguns comentários. Então, iniciando o exercício, eu já montei aqui a viga, então, né? É bem engastada. Nós temos reações no engaste A e no engaste B, onde tem reação vertical, momento e reação horizontal. As reações horizontais vão ser zero no engaste, pois eu não tenho força horizontal atuando nesta viga. As minhas reações de apoio, então, vão ser o RVA e o RVB, e o momento A e o momento B. Então, no cálculo das reações, a gente já observa aqui que há uma simetria de carregamento e os apoios aí da viga. Então, eu posso dizer que a viga é simétrica, onde RVA é igual a RVB, é igual a força equivalente, 35 vezes 7, dividido por 2. Né? Metade da força do carregamento vai para cada apoio. Então, eu tenho a reação vertical aqui, 122,5 kN.
Fazendo somatório de momentos, só para verificação também, eu vejo que, ó, em relação ao ponto B, né, o momento, vai ficar RVA vezes 7, mais momento do engaste A, menos 35 vezes 7, que é a força equivalente, vezes 3,5, que é a distância, menos o momento B igual a zero. Fazendo aqui a resolução, vou ficar com MA, que é o momento no ponto A, menos momento no ponto B, mais 7, que multiplica 122,5. Só puxar aqui, né? Então, MA menos MB, mais 7, que multiplica 122,5, menos 35 vezes 7, vezes 3,5, igual a zero. Isso aqui vai zerar, né? Logo, eu sei que o momento dos engastes também vão ser igual. MA igual a MB. Porém, eu não sei o valor. E eu vou ter que utilizar, então, o método da integração aí para a gente descobrir o valor do momento, né? Que são iguais aqui no caso, né? Assim, a gente vai analisar a seção. Fiz uma seção com origem no apoio B, né? Chamei de seção 1, aonde eu tenho aqui o que está atuando à direita da seção. É a força equivalente do carregamento distribuído seccionado, 35 kN por metro, o momento no engaste B e a reação REB, que a gente já sabe o valor, que é 122,5 kN. Agora, vou montar, então, a equação de momento em relação à seção 1. Então, olhando aqui, eu vou ter o RVB, que multiplica x, o F, que vai multiplicar a distância x sobre 2, e também vou ter o momento no engaste. Então, são essas três componentes que vão entrar na equação, aonde eu vou obter a equação no momento em relação à seção 1, RVBx mais momento no engaste, menos 35, que multiplica x, que multiplica a distância x sobre 2. Aonde eu vou obter, então, o seguinte, substituindo o RVB ali que a gente já tem, né? Então vai ficar momento em relação à seção 1 igual 122,5, que multiplica x, mais momento do engaste, menos, aqui vai simplificar, né? Então vai ficar 17,5, x ao quadrado. Aplicando, então, na equação da linha elástica, substituindo a equação no momento ali, eu vou ficar com o seguinte, E e Y, duas linhas, igual menos 17,5x ao quadrado, mais o 122,5x, mais o momento no engaste ali B, né? Fazendo a primeira integração, eu vou ter o seguinte, E e Y' igual menos 17,5x ao cubo sobre 3, mais 122,5x ao quadrado sobre 2, mais momento no engaste B, multiplica x, mais a constante A. Aqui, então, é a equação da rotação. Integrando novamente, eu vou obter a equação y, né, que é a equação do deslocamento vertical, vai ficar, então, E e Y igual a menos 17,5x a quarta sobre 12, mais 122,5 x ao cubo sobre 6, mais mb x ao quadrado sobre 2, mais AX, mais AB. Agora a gente vai aplicar as condições de contorno. A gente sabe que a viga é engastada, então a gente vai aplicar as condições de contorno para o engaste, né? Então vamos fazer aqui, a gente sabe o vão da viga, 7 metros, então o intervalo de x é 0 a 7. A gente fez a seção com origem no apoio A, que é o engaste, né? Retificando, a gente fez a origem no apoio B, né? O apoio B, x igual a 0, eu não vou ter rotação. Logo, substituindo na equação da rotação, eu vou achar que o valor do meu A é 0. Né? Vai zerar tudo lá. Também sei que o deslocamento vertical é 0. Logo, no apoio B, o x vale 0, o deslocamento vertical é 0, também vai zerar tudo. Vou achar a constante B igual a 0. Então, agora, a gente vai determinar, então, o valor do momento, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu sei que para o x igual a 5, né? O meu deslocamento, desculpa aqui, deslocamento A é igual a 0. Então, eu vou substituir ali na equação de deslocamento vertical e vou isolar o momento. Assim, eu determino o valor do momento.
e vou ficar com o seguinte, né? Então, substituindo na equação do deslocamento vertical, né? O valor 5 para o apoio A, né? Eu sei que o deslocamento é zero, então aqui zerou. Vai ficar menos 17,5, que multiplica 5 elevado a quarta sobre 12, mais 122,5, 5 ao cubo sobre 6, mais o momento do engaste B, que multiplica 5 ao quadrado sobre 2. Agora eu vou resolver aqui para a gente determinar o valor do momento, né? Então, eu tenho, fazendo aqui, menos 911,46, mais 2.552,08 e mais 12,5, que multiplica momento B. Fazendo o cálculo aqui, né, isolando o momento no B, eu achei o valor, então, de 131,25 kN, que multiplica metro, sinal negativo. Logo, meu momento A é igual, né? Então, 131,25 kN multiplica metro. Né? Lembrando, então, que o momento, como deu sinal negativo nos dois casos, então, no apoio B ali, ele está no sentido horário, e no apoio A está no sentido anti-horário. E assim a gente finaliza o exercício 2. Então, como comentei no início, né, então as reações no apoio A e B na vertical, né, são iguais, a gente achou direto, e o momento aqui a gente viu, né, a gente fez ali as equações da estática, somatório de momento, a gente viu que os momentos também seriam iguais, né, apesar de a gente já saber, né, eu fiz só para a gente constatar ali via cálculo, né, e agora, aplicando a linha elástica, a gente achou os valores, né, então, exercíciozinho também tranquilo, né. Então, por hoje, né, a gente encerra a aula. Só fazer os comentários, a gente vai ver daqui a pouco ali a live, né, do reitor, né, onde ele vai falar como é que vai ser o final